Graça e paz, amada igreja do Senhor. Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Bom dia e graça e paz, guerreiros de oração. É com o coração grato a Deus que neste momento nós louvamos ao Senhor. Nós entramos na presença do nosso Deus e Pai para adorá-lo, para glorificar o nome de Deus e para sermos alimentados com a sua palavra. Queridos, vamos, antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, nós vamos ouvir o louvor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Adoradores temos aqui nessa noite. Cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Não posso me
Nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 22 ao 34. Lucas, capítulo 12, dos versículos 22 ao 34, que diz assim a palavra de Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observais os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm dispensas, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observais os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendeis os vossos bens e dai esmolas. Fazeis para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar, querido. Vamos se colocar na dependência do Senhor. Vamos colocar nossas vidas, nossas famílias, nossos lares diante de Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos pelo privilégio de sermos teus filhos, pela condição e o privilégio de sermos exortados, orientados, instruídos pela tua palavra, a qual tanto nós carecemos e necessitamos. Pai, que neste momento, nessa manhã, nós possamos estar com o coração sensível, nossas mentes, ó Pai, livre
para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, que nenhuma ansiosidade, que nada venha nos perturbar, que nada venha nos tirar da tua atenção, da tua palavra, mas que possamos, neste momento, Pai, estar verdadeiramente com o coração voltado e focado na tua palavra, porque ela é o alimento verdadeiro e principal para nossas almas, para nossos corações, para nossas vidas, em todo o tempo. Nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa grande e rica oportunidade que o Senhor nos dá neste dia, esse novo amanhecer. Podemos, Pai, desfrutar da tua paz, andar na tua presença santa e poderosa e ser instruído pela tua palavra, porque é nela, Pai, que nós colocamos nossas vidas. É através da tua palavra que nós aprendemos como temos que viver, se comportar como os verdadeiros seguidores do Senhor, como os verdadeiros filhos teu, Pai. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Tira o que não te agrada, Senhor, e nos ajuda a entender, a compreender e a praticar as tuas verdades, Pai. Ser com a família da tua igreja, começando por essa tua agência aqui em Prazeres. Ser com aqueles, meu Deus, que estão acamados, que estão enfermos. Ser com aqueles, meu Pai, que estão, Senhor Deus, sobre o leito da enfermidade. Aqueles que estão se tratando, Pai, das enfermidades e na esperança de um milagre do Senhor, para que ele possa, Pai, ser tratados, curados, para a glória do teu nome. Meu Deus, reveste-os cada um com as tuas armaduras, com o teu poder. Pai, coloca a esperança em Cristo Jesus no coração de cada um. Meu Deus, que nenhum desânimo, Pai, nem tristeza, nem ansiedade, essas coisas, Pai, que prejudica a nossa fé, nossa caminhada, venha, meu Deus, se apossar dos teus filhos, mas que cada um a cada dia sejam, Pai, assistido pelo Senhor, seja fortalecido pela tua graça, seja consolado pelo poder do teu Santo Espírito, para que todo o teu povo, a tua igreja, principalmente aqueles que estão passando por momentos difíceis de enfermidade, eles possam olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e possam dizer: quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. Pai, ajuda, Pai, os teus filhos, aqueles que estão desempregados, ser com aqueles pais que estão enfrentando lutas, adversidades no meio familiar, ser com os cônjuges da tua igreja. Meu Deus, une a tua igreja no teu amor, na unção do teu Santo Espírito, e que possamos viver, Pai, verdadeiramente o que a tua palavra nos tem ensinado, para que o teu nome seja glorificado. Cuida de nós, prepara nossos corações para a tua palavra, Pai. Tem misericórdia de mim, que eu diminua e tu cresça. Perdoa-nos, é a minha oração, eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, no texto em que nós acabamos de ler, Jesus faz declarações muito profundas para os seus discípulos e para os seus seguidores na época e nos dias atuais. E o principal dela, o principal ensino, o que Jesus enfatiza aqui nesse texto de imediato, é que os discípulos de Jesus, os seguidores do Senhor, nós cristãos, possamos viver na total dependência de Deus. E Jesus, por conhecer, saber, ver,
sondar o meu, o seu, os nossos corações. Jesus, por saber como andavam o coração dos seus discípulos, ansiosos, preocupados, Jesus se aproxima deles e os adverte para que eles não vivessem, para que eles não andassem, para que eles não fossem ansiosos. Queridos, a ansiedade, principalmente ela em um grande nível, ela atrapalha e muito, queridos, a minha, a sua, a nossa caminhada em Cristo Jesus. A ansiedade, ela demais pelas coisas materiais, circulares, pelas coisas terrenas, com certeza, queridos, ela vai atrapalhar a minha e a sua caminhada no Senhor, vai atrapalhar muito o nosso convívio, o nosso relacionamento com Jesus Cristo, e é por isso que Jesus adverte os seus discípulos. E Jesus começa a dizer que eles não andassem ansiosos pelas vossas vidas. E Jesus fala de dois aspectos comum, normal, coisas, que a gente temos que ter no dia a dia, que é o alimento e os vestes. E Jesus convoca, adverte os discípulos para que eles colocassem toda a sua vida, todas as suas necessidades na dependência de Deus. E nós temos que aprender com o Mestre, nós temos que aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a sermos dependentes de Deus, a sermos dependentes dEle, porque Jesus foi dependente do Pai durante todo o seu ministério. Jesus disse que a vontade dele era fazer a vontade do Pai, que ele e o Pai eram um. Jesus, durante todo o seu ministério terreno, procurou fazer e obedecer e viver na dependência do Pai. E assim ele espera que eu e você, como seus seguidores, como seus discípulos, como seus filhos, como igreja do Senhor, possamos entender isso e viver dessa forma, para que nós não sejamos ansiosos pelas coisas terrenas, pelas coisas circulares, pelos vestes, pela comida, porque Deus valoriza mais a vida do que as coisas que a sustentam. Então, as nossas vidas, eu e você, temos muito mais valor para o Senhor do que aquilo que eu e você vamos consumir ou vamos possuir. Por isso, em Lucas 4:44, Jesus diz: mas Jesus lhe respondeu que está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não só do material se vive o homem, mas da palavra de Deus, da presença de Deus. O Deus onipotente garante aquilo que a nossa preocupação não pode cuidar. Por isso, Jesus diz: não andes ansiosos com o que vocês têm que comer, com o que vocês têm que vestir. E uma coisa interessante que Jesus fala, ele diz: porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Então, Jesus, o que eu aprendo é que Jesus diz: olhem, vocês, a vida de vocês, o corpo de vocês tem muito mais valor para o Senhor.
para mim do que aquilo que vocês vão se alimentar, aquilo que vocês precisam. E Jesus, por isso Paulo em Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejais conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, Paulo diz: olha, não andais ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejais conhecidos diante de Deus as vossas petições pelas orações. Porque se nós, queridos, estivermos muito ansiosos com as coisas deste mundo, vai afligir, vai atrapalhar as nossas orações, as nossas petições. Nós não vamos nem ter tempo, nós não vamos ter nem condições de estar orando ao Senhor, de estar suplicando o nome dEle, de confiar nele, de nos colocar na dependência dEle, porque essas coisas as quais nós andamos ansiosos vai sufocar as nossas vidas, as nossas fé, a ponto, queridos, de nós naufragarmos, a ponto de nós enfraquecermos nas nossas orações, nas nossas súplicas, no nosso relacionamento com o Senhor. E o apóstolo Paulo entende isso, que a igreja do Senhor não é para viver ansiosos por nada, por coisa alguma. Queridos, por mais ansiosos que eu e você estejamos, nós não acrescentamos em nada. Por isso, Jesus diz, e Jesus continua o texto dizendo: observais os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta, quanto mais valeis do que as aves. Então Jesus diz: olha para os corvos, as aves, não semeiam, não têm celeiros, ou seja, não planta nada, não cultiva nada, e Deus não deixa faltar nada para eles. Onde as aves do campo estão, eles encontram o alimento necessário para as suas necessidades. E Jesus o adverte: será que vocês não valerão mais do que as aves do campo? Será que vocês não são tão ou mais importantes para Deus do que as aves do campo? Aí Jesus finaliza o versículo dizendo: se Deus supre a necessidade, se Deus supre as aves do campo, e vocês? Quanto mais vocês? Aí Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Queridos, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Você sabe o que significa a palavra côvado na língua judaica? Era uma metragem que eles mediam. Eles não tinham equipamento como nós temos hoje, eles não tinham uma trena, eles não tinham uma fita métrica, eles não tinham o que nós temos hoje para fazer as medições daquilo que nós precisamos. Então, eles mediam aqui do cotovelo para o dedo maior, o polegar, queridos, e usava isso como uma medição, que é um espaço, né, uma medida bem curtinha, pequena. E Jesus diz: olha, por pequeno que seja a metragem, por pequeno que seja aquilo que vocês precisam, por pequeno que sejam aquilo que vocês almejam, vocês vivem na dependência de Deus. Vocês não vão acrescentar a nada,
porque tudo está sobre o domínio, tudo está sobre o controle de Deus. E Jesus afirma isso no versículo 26. Ele diz: se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Jesus está dizendo: olha, se aquelas coisas mínimas, pequenas que são aos nossos olhos, aquelas coisas que, por mais mínima que ela seja para mim e para você, é Deus que nos concede. Tudo está sobre o controle de Deus. Tudo está sobre a soberana vontade de Deus. Tudo está sobre o domínio do Senhor. Então, queridos, se eu e você estamos ansiosos, se eu e você se preocupamos, se eu e você se esforçamos para todas essas coisas, não vamos a muito longe não, porque tudo está sobre o controle de Deus. Por isso Jesus diz na sua palavra que sem Ele nada nós podemos fazer. Deus nos tem mais amor do que a qualquer outro objeto do seu cuidado. Então, Jesus fala para os discípulos: olha, se Deus, se o Pai, Ele supre todas as demais, as aves do campo, se Deus cobre, né, os lírios com as suas belezas, e quanto mais vocês não valerão mais do que eles. Por isso, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 32, Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha a visão de Paulo quanto à soberana vontade de Deus, o amor de Deus por mim e por você, o cuidado e o zelo e a importância de Deus por mim e por você. Queridos irmãos, querida irmã, amigos, ouvintes da palavra de Deus, saiba de uma coisa: Deus se preocupa e se importa muito com você. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós somos, tudo que nós viemos a ser e ter, vem da vontade, da permissão, da soberana vontade de Deus na minha e na sua vida. E Jesus diz: olha, vocês não podem acrescentar em nada, por mínima que seja as coisas. Está aí no versículo, né, 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, a gente não pode, queridos. Se nós estamos acordados nessa manhã, foi Deus que permitiu. Se nós estamos respirando o ar desse novo dia, Deus que permitiu. Se nós estamos vivos, Deus que permitiu. Se nós estamos com saúde ou enfermos, Deus permitiu. Se nós temos que comer ou não, Deus que permitiu. Se nós estamos acamados ou andando, Deus que permitiu. Porque tudo e todo está sobre o controle e sobre a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos. E Jesus continua o texto, no versículo 27, ele diz: observais os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Olha o que Jesus diz: observai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, eles não podem fazer nada, eles não fazem nada, e tamanha é a beleza que está sobre ele, e toda essa beleza, todo esse encanto que os lírios do campo, ele
tem, é Deus que concede, é Deus que faz isso. E Jesus diz, nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com tudo que ele tinha, não se compara aos lírios do campo, mas que esses lírios, de repente, ele pode ser cortado, ele secar e se acabar, porque tudo está sobre o controle, tudo está sobre a direção de Deus. É Deus que dá, é Deus que tira, queridos. É Deus que permite, é Deus que faz. Nós vivemos totalmente, que queira que não, na dependência de Deus. Se o sol brilha, é Deus que permite. Se a chuva cai, é Deus que permite. Quando escurece, Deus que permite. Quando amanhece, é Deus que permite. O ar que eu e você respiramos, é Deus que permite. A nossa caminhada, é Deus que permite. Tudo, absolutamente tudo, vem do Senhor e é para a sua honra e para a sua glória. E Jesus diz, chama os discípulos, homens, tratando-se de vós, homens de pequena fé, porque, queridos, Jesus está dizendo, olha, vocês têm que crer, a fé de vocês tem que ser uma fé inabalável, a fé de vocês tem que ser uma fé robusta, uma fé sadia no Senhor, crendo e confiando de que todas as vossas necessidades serão supridas, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é gracioso, o nosso Deus é misericordioso e Ele estará conosco todos os dias e não vai deixar nos faltar nada, porque Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é o nosso justo juiz. Homens de pequena fé. Quando nós não temos fé, é que nós ficamos preocupadíssimos e muito ansiosos com o que nós vamos comer, com o que nós vamos se vestir, como vai ser o amanhã, o que vamos fazer, como será o futuro. Mas nada disso, queridos, a gente pode fazer. Tudo está na dependência do Senhor Jesus. E Jesus continua, o versículo 28, ora, se Deus veste assim a Eva, não, o 29, não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Jesus agora pede para que os discípulos, nós não sejamos inquietos, porque a ansiedade, ela traz inquietações também, e essas inquietações vai nos prejudicar. Aí no versículo 30, Jesus diz, porque o gentil de todo mundo é que procura estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Deixa eu falar algo para você agora. As suas necessidades, o que você mais está precisando, o que eu e você mais necessitamos, o que eu e você mais precisamos agora ou no futuro, Deus sabe tudo. E tudo está sob o seu domínio, tudo está sob o seu controle, no tempo dele, conforme a vontade dele. E o melhor para mim e para você, ele vai nos conceder. Não fique inquietas. O que tem lhe inquietado, meu irmão? O que tem lhe inquietado, minha irmã? O que tem lhe inquietado, ouvinte da palavra de Deus? Não fique ansiosos, não fique inquietos. Coloca as tuas inquietações, coloca a tua ansiedade na presença de Deus, nas mãos do Senhor, no trono do Senhor. Entrega nas mãos de Jesus, porque com certeza absoluta Ele é de fazer e dar o melhor para mim e para você. Aí Jesus continua, buscais antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz, olha, antes de tudo,
antes de qualquer inquietação, antes de qualquer ansiedade, antes das suas necessidades, seja o que for, busque primeiro o reino de Deus. Se coloque na dependência do Senhor, porque Ele vai te acrescentar, ou seja, Ele vai suprir, Ele vai te conceder aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, segundo a vontade do Pai. E ele continua: vendei os vossos bens e dai esmola, fazeis para vós outro bolsa que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Olha o conselho que Jesus dá para os seus ouvintes, para os seus discípulos. Olha, vendei os vossos bens e dai esmola, ajude os pobres, as pessoas, os necessitados, fazeis para vós outros bolsas que não desgastem. Não é bolsas plásticas não, viu, queridos? Não é bolsa de matéria-prima, não. Não é bolsa do produto, de materiais, não. E Jesus diz: fazeis bolsas espirituais, fazeis coisas do reino, fazeis tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Ou seja, faça aquilo que agrada a Deus, viva uma vida que agrada a Deus, invista no reino de Deus, se envolva com o reino de Deus, busque o reino de Deus, se esforce no reino de Deus, faça a vontade de Deus, porque nada nem ninguém vai tirar isso de você. Nada nem ninguém, né, vai tomar, vai destruir isso de você. Ladrão nenhum, queridos, tomará o reino de Deus de mim e de você. Nada nem ninguém tirará a minha e a sua salvação em Cristo Jesus. Por isso Jesus fala isso para os discípulos. Aí Jesus, no versículo 24, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Mateus 13, 44. Oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus faz uma comparação, Jesus faz uma parábola como o reino dos céus. Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava em um certo lugar, em um campo, oculto, ou seja, escondido. E um certo homem vai e descobre aquele tesouro, aquele tesouro onde se encontrava, onde estava escondido. E ao descobrir aquele tesouro, ele investe tudo que tem e compra aquela terra, compra aquele lugar, aquele espaço, porque aquele tesouro que ele viu, aquele tesouro que ele descobriu, aquele tesouro que ele encontrou, era muito valoroso, era muito importante. E ele fez todo esse investimento naquele tesouro. Deixa eu te falar algo, querido, da parte de Deus. Nós temos um tesouro muitíssimo valioso. Nós temos um tesouro preciosíssimo, que é Jesus Cristo nas nossas vidas, que é o tesouro eterno, que é o paraíso eterno. E aí Jesus nos adverte: invistam nesse tesouro, invistam sua vida nesse tesouro, e não se preocupem, não andem ansiosos, sejam inquietos com as coisas deste mundo, desse século, do tempo presente. Isso vai passar, isso se acaba, isso se destrói, se ferrujam, mas invista no tesouro eterno, invistam no reino dos céus, num reino
divino, porque nada nem ninguém, queridos, destrói. Aí Jesus diz: porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? No reino de Deus, nesse tesouro eterno, ou nas coisas dessa vida? Ou como os discípulos estavam ansiosos, né? Vivendo ansiosos pelo que tinha que comer, o que vestir. Deus é gracioso, Deus é muito misericordioso, e Ele não tem deixado e nunca deixará faltar nada para mim e para você, porque nós somos seus filhos, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós somos seu povo escolhido. E o Pai ama seu filho. O Pai tem o melhor para os seus filhos, para cada um de nós. E que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque muitas das vezes nós somos ansiosos. Muitas das vezes, ó Pai, nós somos muitos inquietos. Meu Deus, o amanhã nem chegou, o dia de amanhã nem chegou em nossas vidas, nós já estamos preocupados com o que vamos comer, o que vamos fazer, como vai ser. Esquecemos muitas das vezes, Pai, que há um Deus, o qual nós servimos, que pode todas as coisas, que Ele cuida e provê todas as coisas e que tanto se importa com cada um de nós. Nos ajuda, Pai, que a Tua palavra, que o Senhor esteja nos orientando sempre e tirando de nós toda e qualquer ansiedade, inquietações, toda e qualquer preocupação. Antes de tudo, nós temos que investir todas as nossas forças nesse tesouro extraordinário e maravilhoso que é o teu reino, que é a eternidade, que é a tua obra. Obrigado, Pai, pela tua palavra, nos dá um dia na tua paz, nos levam para os nossos lares, nossas atividades, durante todo o dia de hoje, sobre a tua proteção, sobre a tua paz, a tua santa presença. Perdoa-nos, Senhor, e fortifica-nos na tua graça, é a minha oração, e eu te faço com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos, que Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz de Cristo.